Bom dia, pessoal. Vamos esperar o engenheiro entrar aqui para falar com a gente. O que eu acho que muitos engenheiros que quando saem da faculdade e eles pretendem construir, eles se deparam com uma realidade assim que, óbvio, se você quer construir, você tem que correr atrás da informação, do conteúdo e tudo mais, certo? Mas a faculdade em si, ela não traz o subsídio suficiente para a gente poder aplicar isso na prática, certo? É óbvio que nós sabemos como é maçante a faculdade e tudo mais. Por exemplo, os cálculos, fazemos vários trabalhos, mas na prática, muitas vezes, aquilo não se enquadra ao que a gente realmente quer. Por exemplo, assim, a gente pega um terreno para realizar uma construção. E qual o tipo de construção que eu quero fazer naquele terreno? Se realmente qual que é a fundação mais viável para aquele terreno? E seria isso mesmo. Então, o intuito dessa live é a gente vai o especialista vai nos falar, certo? Porque eu acredito que quando nós conversamos com alguém que já vivenciou aquilo, que já teve, que já vivenciou, é muito mais fácil nós compreendermos, certo? Porque teoria e prática são coisas muito diferentes. Quando apenas a teoria, a gente consegue ter uma noção, mas o que nós podemos aprender mesmo é na prática. Então, como a ideia aqui é isso, nós vamos conversar agora com o engenheiro que está entrando e ele vai passar pra gente um pouco das experiências que ele tem tido. Certo aqui. Acho que é 9h30, né, agora. Em ponto a gente conseguiu entrar. 9h31. Oi, Bom dia, engenheiro. Tudo bom bem? dia, tudo bem? Tudo certo. Tá me ouvindo bem aí? Tá ótimo o áudio. A gente foi pontual hoje, né? Ah, tá. Não, foi pontual, porque eu tentei entrar pelo computador aqui, tem um webcam, eu não consegui não apareceu ali para a solicitação para que eu pudesse entrar. Então aí eu fui no celular mesmo, né? Ah, sim, é mais prático. Então, Isso. Anderson, como eu estava conversando com o pessoal aqui, o que a gente aprende na faculdade é muito diferente do que nós nos deparamos na prática, sabe? Para Certo. vivenciar aquilo. Por isso é importante nós estarmos conversando com um profissional, uma pessoa que teve experiência com isso, tem, né, que trabalha com isso, que assim nossa mente consegue, né, ter uma melhor, um melhor entendimento. Sobre você, eu gostaria de saber, assim, que tipo de obra você faz, qual trabalho em geral, tirando fundação, você faz. E, primeiro, eu gostaria de saber isso. Se Tá, tudo apresentar. bem? Tá, então beleza. Meu nome é Anderson Melo, né? Como já vem anunciando aí, eu sou engenheiro civil. Sou técnico em estradas, que foi a minha primeira formação. Foi como técnico, foi onde abriu as portas para que eu pudesse entrar nesse mundo da construção civil, né, que é um mundo maravilhoso, cheio de desafios. Foi a escola técnica que me abriu essa oportunidade, né? Hoje, atualmente, eu faço duas pós-graduação, uma em gestão de projetos, né, que é excelente, e a outra é de engenharia geotécnica, que é uma outra paixão que eu tenho, muito pela questão do técnico em estradas, lá no início, quando eu comecei na escola técnica, que o curso técnico em estradas, ele é basicamente mecânica dos solos e topografia, né? Então, por isso dessa paixão por solo, por geotecnia. Então, eu trabalhei 10 anos no início da minha carreira com
com obras de construção e montagem de dutos terrestres. Né? Foi um Nossa. período... trabalhei muito, trabalhei em vários empreendimentos para o sistema Petrobras, né? Foram várias obras aí de construção e montagem, onde eu acompanhei várias atividades, não só da parte civil, porque a obra de construção e montagem de duto é uma obra eletromecânica, né? Mas aí a grande parte da gestão desses empreendimentos são engenheiros civis. Eu acho que isso é muito da nossa característica, né? De gestão, de gerenciamento. Posteriormente, fui trabalhar na área de gestão de projeto, de fato, com engenharia de manutenção, para uma grande indústria, né? Fiquei lá um período gerenciando alguns projetos e devido a essas questões de mercados atuais, né, eu passei a atuar somente na Melo Gerenciamento, atualmente, onde eu estou atuando. Sim, sua empresa, certo? Isso. Você que já teve várias experiências, né, em várias áreas da engenharia, que eu acredito que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas isso é gratificante. Mas eu gostaria de saber, você sabe a importância que fundações têm na engenharia, certo? Que é Sim. o conceito da obra, um dos aspectos mais importantes que devem ser considerados, né? É. E eu gostaria que você estivesse comentando um pouco com a gente sobre a escolha do tipo certo de fundação para a nossa obra, certo? Por exemplo, eu decidi construir e como que eu faço para escolher qual o tipo certo para minha obra de fundação? Tá ok, Thalita. Primeiramente, quando o engenheiro recebe, quando o engenheiro vai projetar uma fundação, automaticamente ele já começa a pensar no qual tipo de fundação ele vai utilizar, né? Então, ele vai pensar se ele vai fazer uma sapata, um radier, né? Se vai fazer Sim. um bloco, né? Dentro do pacote de fundações superficiais, né? Ou se ele vai fazer uma estaca, qual tipo de estaca, se é uma pré-moldada, uma estaca raiz, uma hélice contínua, um tubulão. Então, isso é natural do engenheiro começar a pensar no diversos tipos de fundação, né? Mas na prática, Thalita, o que o engenheiro precisa para ele começar a fazer esse projeto de fundações, né? Ele vai precisar primeiramente da planta de carga, né? Essa planta de carga, ela vai vir do engenheiro estrutural, aquele cara que projetou aquele empreendimento, né? E aquele cara que pegou o projeto arquitetônico, fez toda a concepção do pré-dimensionamento, fez locação de viga, locação de pilar, né? E aí ele vai fazer depois a modelagem computacional e no final vai gerar o detalhamento dessa estrutura. Quando esse engenheiro de fundação recebe esse detalhamento, vai ter a planta de carga ali. Em cima Sim. da planta de carga, ele inicia o processo da escolha de fundação. Mas para que ele possa iniciar esse processo, ele precisa primeiramente do ensaio SPT, qual foi nós conversamos já, né, sobre esse ensaio de SPT. E o que é esse ensaio de SPT? Ele é um ensaio que é utilizado em larga escala na engenharia por diversos motivos, que a primeira questão é o baixo custo do ensaio de SPT, né? Que ele é normatizado pela NBR, é a 6484, né? Que dá Tá. todas as diretrizes para esse ensaio de SPT. Tá. Tá? E você vai me interrompendo aí, senão eu vou ficar falando aqui direto, tá? Antes, só um pouquinho, tá? Antes de você Tá. começar a falar sobre o ensaio SPT. Esse projeto, essa planta, né? Esse projeto que é feito, Sim. certo? Qual o engenheiro que é especializado para fazer isso? Engenheiro civil mesmo? Um engenheiro civil, né, que tenha o expertise para fazer projeto estrutural, né? Porque o projeto estrutural, ele é na faculdade, né? A gente dá muita atenção para essas matérias, né? Teoria das estruturas, mecânica. A gente fica tão focado nisso que a gente acaba imaginando o seguinte: olha, é impossível fazer um projeto estrutural. Não é, né? O engenheiro projetista de fundações, ele pode ser um engenheiro estrutural, se ele tiver expertise, tiver a parte de conceituação, ele pode estar executando. Quem faz projeto estrutural não necessariamente é um cara que fez pós-graduação, fez mestrado em estrutura. Não, é um engenheiro como nós, né, que tem facilidade com o cálculo estrutural, com estrutura. Então, obrigatoriamente deve ser feito um projeto estrutural antes da fundação. Já antes.
É Interessante. sim. Por quê? Porque eu preciso da planta de carga, né? É porque na planta de carga, tá me ouvindo bem? Aham, pode falar. Então, na planta de carga, os pilares que ali vão descarregar no meu solo, né? Aliás, vão passar para a fundação, ele já vem com essa carga que o cara levantou, o engenheiro estrutural levantou lá no pré-dimensionamento. Quando ele fez os cálculos lá, considerando os efeitos de vento, considerou as cargas que tem na estrutura, né, ele vai gerar essa planta de carga. Ele vai falar, olha, nesse pilar aqui vai chegar uma carga de 100 toneladas força. Então, tenho que projetar minha fundação para receber essa carga de 100 toneladas força e, posteriormente, essa carga ser dissipada para a minha fundação e para o solo. Né? Essa Compreendi. sequência, tá? Tá. Isso é uma pergunta, né, leiga. É possível ter mais de um tipo de fundação em uma construção? Com certeza absoluta. E o que vai definir isso também é o perfil geotécnico do solo. Né? A gente vai vendo que a gente está falando sobre fundação e a gente está sempre voltando na questão do solo, na questão do SPT, né? Então, dependendo do empreendimento, eu vou ter em determinados locais um solo que vai me facilitar para que eu possa economizar na minha obra, porque fundação também é economia. Né? Quando você pensa numa fundação, você tem que pensar na parte econômica. Se determinado local, uma estrutura minha que vai ser solicitada, um pilar, que não é uma carga tão grande, e eu tenho um perfil de solo ideal para receber aquela carga, eu posso colocar uma sapata ali, né? Em um outro determinado ponto que eu tenho um pilar muito mais carregado, eu vou precisar fazer uma fundação profunda. Vou precisar fazer bloco de coroamento, né? Entendi. Interessante. Aham. Sobre isso. E, por exemplo, assim, sobre o tipo de solo, essa ligação do tipo de solo para a escolha da fundação. O que seria importante a gente considerar, assim? Tá, então vamos lá. Aí, quando a gente recebe essa planta de carga, a gente vai fazer a locação dos pontos de sondagem SPT. Vamos fazer a locação na obra, né? Quando eu fazer a locação na obra, eu vou contratar uma empresa, já tem uma empresa contratada, essa empresa vai lá e vai executar essa sondagem para mim. É importante que o engenheiro de fundação acompanhe esse processo da sondagem SPT. Né? Sim. É importante para quê? Para a questão de critérios de definição. Porque se você não está lá, muitas das vezes o cara pode errar o ponto que você locou. Né? Você locou ali no centro de gravidade, aproximadamente onde vai chegar aquele pilar, para o cara fazer uma sondagem ali. Aí o cara fez em outro ponto. Né? O profissional fez em outro ponto. Então, quer dizer, quando ele chegar esse boletim de sondagem para você, você vai dimensionar numa coisa que não é verdadeira. Né? Aquela sondagem é de um outro trecho, não é do mesmo que você locou. Então é interessante, até para que o engenheiro possa acompanhar relação à velocidade de produção. Tá? SPT, é importante frisar, uma produção máxima ali é de 15 metros por dia. Se você tem uma produção muito alta de ensaio SPT, Sim. acenda o sinal de alerta. Acenda o sinal de alerta. Tá? Então, essa questão do ensaio de SPT, quando eu for fazer, quando eu tiver, aí gerou o ensaio SPT, gerou o boletim de sondagem, tá? Um pouquinho. Por que eu não posso ter essa produção muito alta de SPT? Porque acaba sendo uma coisa que não é real, né? Porque acaba tendo uma maquiagem desse processo de sondagem, né? Porque existe a questão do peso do equipamento, o deslocamento desse equipamento de um ponto para o outro, né? As anotações que têm que ser feitas, aí você tem as resistências que você vai encontrando no solo, você tem que tirar o material do amostrador. Então, isso leva um tempo, consome uma energia muito grande. Tá? Pode continuar. Isso eu estou falando para sondagem SPT manual. Agora, se tiver uma sondagem SPT mecânica, você consegue atingir produtividades maiores, 25, 30 metros, tá? Você consegue. Agora, para mim não fugir um pouquinho da pergunta que você fez, você falou como é que eu seleciono esse solo, né? Isso. Tá. Como seleciona o solo ideal? Tá. Então, vamos lá. Eu recebi o boletim de sondagem. Primeira coisa que o engenheiro
projetista de fundação tem que olhar? É fazer a interpretação desse laudo SPT. O que é que ele vai olhar no laudo SPT? Ele vai olhar onde é que está o nível da água, aonde é que está o impenetrável, né? Ele vai ficar de olho nessas questões, ele vai verificar a questão se o solo é coesivo ou não, tá? Isso são a questão de interpretações iniciais, né? Que ele vai verificar, né? Porque o ideal para fundação superficial é que você faça a fundação superficial acima do nível da água. Tá? Acima, você consegue fazer abaixo? Consegue, mas aí já envolve outros conceitos de engenharia que tem que ser analisado. Entendi. Tá, entendi. Aham. Uhum. Em relação a isso, tá certo. Então, sondagem SPT é como se fosse. Já foi definido o tipo de solo, então, quando eu vou realizar a sondagem SPT. Não, na sondagem SPT que eu vou identificar aquele solo que é existente no local, né? Se aquele solo ele tem baixa, média, boa ou ótima resistência, né? No Inside SPT eu vou verificar, por exemplo, eu vou verificar a cada metro, né? O meu perfil do meu solo. Então, no primeiro metro, eu encontro uma argila muito mole, né? Então, no Inside SPT eu vou ter essas definições. Eu encontro uma argila muito mole. Então, lá quando tiver a 5 metros de profundidade, eu já encontro uma areia grossa, né? Então, no boletim vai vir, na lateral desse teu boletim, vai vir definido os tipos de solo que ali estão, tá? Quando finalizar o processo de SPT, vai ser gerado um boletim com essas informações do solo. Ah, entendi. Para assim ser aplicado à fundação, né? Isso. Assim, para isso ser aplicado a fundação. Entendi. Foi muito claro a conversa de hoje. Eu queria saber se tem mais alguma consideração para falar sobre isso, que é importante a gente. Não, a gente já finaliza por hoje. Porque hoje era só para ter uma ideia, assim, mais ou menos o passo a passo, né? Então, rapidinho, deixa eu falar sobre um pouquinho sobre a resistência desse solo, né? Um SPT, para que ele seja considerado ótimo em questão de resistência de solo, ele tem que me dar um resultado final de, no mínimo, 30 golpes, acima de 30 golpes do SPT, né? Porque se eu tiver até 10 golpes, o solo ele tem uma baixa resistência, até 10 golpes, né? De 10 a 20 golpes é uma resistência boa, mediana, média. Então, de 20 a 30 golpes, eu já tenho uma resistência boa. E acima de 30 golpes, uma resistência ótima, né? Então, o SPT ele é importante falar sobre ele. É uma coisa muito técnica, né? Envolve muito essa questão de perfil geotécnico, mas ali eu consigo identificar qual o melhor tipo de fundação. Se eu tenho uma argila muito mole, né, eu tenho que fazer umas considerações, verificar tensão admissível, né, resistência, e para poder escolher o melhor tipo de fundação. Isso é uma fundação superficial, uma fundação profunda, tá? Entendi. Aham. E no caso de um solo com uma resistência muito ruim, o que se faz nesse caso? Você desiste? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar um impenetrável. Nós vamos achar um impenetrável. Claro que isso envolve uma questão de custo, né, na escolha da minha fundação. Mas aí, se eu encontro o penetrável, e ele está, por exemplo, a 20 metros de profundidade, eu vou ter que procurar fazer uma fundação profunda, né? Eu vou ter que colocar uma fundação profunda ali, é o ideal que o engenheiro de fundação ele tenha todo os valores de preços de tipos de fundação profunda, quanto é que custa a estaca hélice, quanto é que custa uma estaca estral, até para ele poder, dentro do orçamento que o cliente vai passar para ele, olha, eu tenho uma previsão de verba de tanto aqui para que eu possa fazer essa fundação. E você vai trabalhar em cima desse custo o melhor tipo de fundação ali, no caso. Entendi. Mas então fundação profunda ela é para empreendimentos que têm muito grandes e também no caso de solos muito ruins, é isso? Isso, um solo ruim, um solo Mas ruim. aí não compensa tanto, né? Por exemplo, se o teu, porque fundação profunda, o custo seria muito maior, certo? Sim, Se eu sim, fosse seria muito construir maior. um empreendimento pequeno, certo? Meu intuito é começar com 500, não estou com tanta verba.
e eu vi que o solo é ruim. Daí não compensa. Aí o que acontece? Eu vou ter que fazer um tratamento nesse solo, né? Eu vou ter que, aonde eu vou fazer uma locação da minha fundação, eu tenho que fazer uma melhoria naquele solo ali. Isso também envolve custo, mas aí tem que ser analisado caso a caso, né? Agora, se você vai construir um sobrado, né, que eu tenho uma carga lá de 40 toneladas força, uma carga pequena para a minha fundação, e eu tenho um solo relativamente ruim, né? Eu vou procurar fazer, dimensionar minha fundação. No SPT, eu consigo verificar também, claro que através de alguns métodos semi-empíricos, a tensão admissível daquele solo. Existem alguns métodos consagrados no mercado, do professor de Kramberberian, né? Que ele tem um cálculo lá do NSPT médio. Então, você consegue, dentro da tensão admissível, projetar a sua fundação, tá? Entendi. Tá. Anderson, muito obrigada pela contribuição. Muito obrigada. Acho que foi útil já para ter uma base, assim, uma noção, né? Para quem está começando. E é isso. Muito obrigada. Eu Acho que a gente agradeço o convite. agora. Tá bom? Tá ok. O Anderson tem um compromisso agora, então vamos deixar ele livre. Não, tá ok. Então, Eu agradeço aí o convite. Espero ter sido claro aí nas minhas colocações, porque fundação requer uma análise muito grande. Se a gente fosse falar aqui sobre dimensionamento de fundação, uma sapata retangular, uma sapata quadrada, sapata com um momento, com dois momentos, falar de tensão de ruptura, aqui a gente ia ficar uma live o dia inteiro, né? os cálculos, entrar no mérito de cálculo. Se a gente for entrar no mérito dos cálculos ali, mas o que define uma fundação superficial e profunda é tranquilo de fazer isso, a parte de definição. A parte de desenvolvimento de memória de cálculo já requer uma certa atenção maior, tá? É isso aí. E eu queria comentar também que o Anderson ele aceitou fazer essa live com muita humildade. Eu achei muito legal isso, porque a gente tem muitos profissionais hoje em dia, mas o que falta muitas vezes nisso é as pessoas também reconhecer, ajudar o outro com conhecimento, compartilhando. E isso é muito legal, tá bom? Então Tá. é isso. Pode falar. Thalita, desculpa te interromper, eu quero até deixar um recado. Pode falar. Depois, quem quiser seguir a minha página, você tem vários seguidores aí, quiser seguir e quiser me mandar mensagem no direct, né? Eu tenho muito material de fundação, material muito detalhado de fundação. Eu posso compartilhar esses materiais sem problema nenhum, tá? Legal. A pessoa pode me mandar e-mail lá na minha empresa, tem meu contato telefônico do meu WhatsApp lá na minha página também. A gente pode trocar ideia. Eu acho que a engenharia é isso, é troca, relacionamento de profissionais, e o assunto é sobre engenharia e profissionalismo. Eu adoro, estou dentro Legal. e vai ajudar. Isso aí, vai ser muito útil, muito legal. Até eu vou querer esse material. Tá bom? Tá Obrigada legal. pela Eu que atenção. agradeço. Um abraço, bom dia. Bom dia.